Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. Assim como havia dito antes que os que levam o vestido da boa vida não devem ser recebidos por causa da perversidade de seus dogmas, também diz agora, pelo contrário, que não se deve dar fé aos que, mesmo fortes em boa doutrina, destroem-na com suas obras más. Uma e outra coisa é necessária aos que servem o Senhor, que as obras se confirmem com as palavras e as palavras com as obras. E, por isso, acrescenta: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. São João Crisóstomo. Nestas palavras, parece que se dirige especialmente aos judeus, que colocam tudo nos dogmas. Por isso, também Paulo os acusa, dizendo-lhes: tu, que tens o nome de judeu e repousas sobre a lei, etc. Pseudo Crisóstomo. Ou, de outro modo, como já nos havia ensinado a distinguir por seus frutos os verdadeiros dos falsos profetas, agora manifesta-nos de maneira mais clara quais são os frutos pelos quais se distinguem os bons e os maus doutores. Santo Agostinho. Devemos ter o cuidado de não sermos enganados em nome de Cristo pelos hereges, ou pelos que o entendem mal, ou pelos que amam o mundo. E por isso diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Mas, com razão, pode inquietar-nos a dúvida: de que maneira essa sentença pode acomodar-se àquela outra do apóstolo? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Não podemos dizer que aqueles que não entram no reino dos céus têm o Espírito Santo, mas o apóstolo pôs com propriedade esta palavra. Diz para significar a vontade e o intelecto daquele que diz. Fala em sentido próprio aquele que manifesta sua vontade e seu pensamento por meio da voz. O Senhor pôs aqui a palavra dizer em sentido geral. Parece que também diz aquele que nem quer nem entende o que diz. São Jerônimo. É costume da Escritura tomar os ditos pelas obras. De acordo com isso, diz o apóstolo: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras. Ambrosiastro. Tudo que é verdadeiro, dito por quem for, vem do Espírito Santo. Santo Agostinho. Não creiamos que pertence àqueles frutos de que havia falado antes. Se alguém diz a Nosso Senhor, 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 e que, por isso, nos pareça que é árvore boa, mas que aqueles frutos são
cumprir o desígnio de Deus, por isso segue, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Santo Hilário de Poitiers. O caminho do reino dos céus é a obediência ao desígnio de Deus, não o repetir seu nome. Pseudo Crisóstomo. Qual seja o desígnio de Deus, o próprio Senhor nos ensina. A vontade de meu Pai que me enviou é que todo que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. A palavra crer diz respeito igualmente à confissão e à ação. O que não confessa ou não vive segundo a palavra de Cristo não entrará no reino dos céus. São João Crisóstomo. Não disse o que faz a minha vontade, mas a do meu Pai, porque, entretanto, era conveniente dizer isso para acomodar-se à fraqueza daqueles. Mas também, por isso, insinuou ocultamente aquilo. Não é outra vontade do Filho que a do Pai. Santo Agostinho. Aquilo tem por objetivo evitar que sejamos enganados não somente em nome de Cristo, por aqueles que têm o nome, mas não os feitos, mas também por certos prodígios e milagres que Deus opera por meio deles, por causa dos infiéis. Adverte-nos, assim, que não nos deixemos enganar por tais obras, crendo que há alguma sabedoria invisível ali, onde há um milagre visível. São João Crisóstomo. Como deveria haver alguns que admirariam o que disse o Senhor, mas não ofereceriam mostras disso, coisa que se dá por obras, prevenindo-os, o Senhor aterroriza-os, dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato. Pseudo Crisóstomo. Não disse, pois, considerarei como um homem sensato aquele que ouve e faz, mas será comparado ao homem sensato. Portanto, aquele que se assemelha é um homem. A quem, no entanto, se assemelha? A Cristo. Cristo, pois, é o homem sábio que edificou sua casa, isto é, sua igreja, sobre a pedra, isto é, sobre a firmeza da fé. O homem insensato é o diabo, que edificou sua casa, isto é, todos os ímpios, sobre a areia, isto é, a inconstância da infidelidade, ou sobre os homens carnais, que se chamam areia devido à esterilidade. E, como não estão unidos entre si, mas divididos por uma multidão de opiniões, são inumeráveis. A chuva é o ensinamento que rega o homem, e as nuvens são de onde sai a chuva. Alguns são despertados pelo Espírito Santo, como os profetas e os apóstolos. Outros, pelo espírito do diabo, como os hereges. Os bons ventos são os espíritos das diversas virtudes, ou os anjos, que operam de maneira invisível nos sentidos dos homens e os inclinam a operar o bem. Já os maus ventos são os espíritos imundos. Os bons rios são os evangelistas e mestres do povo. Rios maus são os homens cheios do espírito imundo, instruídos na verbosidade, como os filósofos e demais professores das ciências profanas, de cujos ventres brotam rios de águas mortas. A igreja que Cristo fundou não é corrompida pela chuva da falsa doutrina, nem impelida pelo sopro diabólico, nem comovida pelas correntes dos rios mais violentos. Não se opõe a isto o fato de que alguns da igreja caem, pois nem todos os que são ditos cristãos pertencem a Cristo, mas ele conhece os que são seus. Mas contra a casa que o diabo edificou, desce a chuva da verdadeira doutrina, sopram os ventos, isto é, as graças espirituais ou os anjos, os rios, isto é, os 4 evangelistas e demais sábios. E assim caiu a casa, isto é, a gentilidade, para que Cristo se elevasse. E grande foi sua ruína, dissolvidos foram os erros, desmascaradas as mentiras e ídolos em todo o mundo. É, pois, semelhante a Cristo o que ouve suas palavras e as põe em prática. Este edifica sobre a pedra, isto é, sobre Cristo, que é todo o bem.
para que, sobre qualquer espécie de bem que alguém edifique, seja visto que edificou sobre Cristo. Assim como a igreja edificada por Cristo não pode ser destruída, também um cristão tal, que se edificou sobre Cristo, não pode ser derrubado por nenhuma adversidade, como diz a carta aos Romanos. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? De outra parte, semelhante ao diabo é aquele que ouve as palavras de Cristo e não as põe em prática. Com efeito, as palavras que são ouvidas e não são postas em prática são separadas e espalhadas, e por isso assemelham-se à areia. A areia é também toda a malícia, até mesmo os bens mundanos. Assim como a casa do diabo é destruída, também as coisas fundadas na areia são destruídas e caem, e grande será a ruína se ela atingir o fundamento da fé. Tal coisa não ocorre, por outro lado, se alguém tiver cometido fornicação ou homicídio, pois, neste caso, tem por onde se erguer, como ocorreu também com Davi. Rábano Mauro. Também pode entender-se por grande ruína o que Cristo haverá de dizer àqueles que ouvem e não fazem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. São Jerônimo. Ou de outro modo, sobre a areia, que é fluida e não pode ser reunida em uma massa compacta, toda a pregação dos hereges se edifica para que desabe. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, pelas chuvas significa as seduções dos prazeres insinuantes e que penetram insensivelmente, por cujos riachos a fé é, primeiramente, tornada úmida, depois dos quais sobrevém a investida dos rios, isto é, a perturbação dos prazeres mais graves, para que então enfureça-se toda a força dos ventos que estão em volta, isto é, para que introduza-se todo o sopro do poder diabólico. Santo Agostinho. Ou, de outro modo, quando a chuva se põe como significando algo mau, toma-se pela superstição nebulosa. Os rumores dos homens comparam-se aos ventos, o rio às concupiscências da carne, como se fluíssem sobre a terra. E aquele que é induzido pelas prosperidades é quebrado pelas adversidades, das quais nada teme aquele que tem sua casa fundada sobre a pedra, isto é, que não somente ouve o preceito do Senhor, mas o põe em prática. Mas expõe-se ao perigo em tudo isso aquele que ouve e não faz, pois ninguém fortalece em si mesmo as coisas que o Senhor ensina, nem o que ouve, senão praticando-o. Deve considerar-se que, quando diz: todo o que ouve estas minhas palavras, manifesta suficientemente que este discurso se aperfeiçoa com todos os preceitos pelos quais a vida cristã é formada, para que, merecidamente, os que queiram viver segundo eles sejam comparados aos que edificam sobre a pedra. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.